Bom, queridos, essa semana inteira eu tenho ouvido aquela voz dentro de mim que eu conheço, que é a voz do Espírito Santo, repetindo em todo o tempo uma expressão que é muito comum. Eu já estou com vontade de chorar antes de começar a pregar, que tal? Mas enfim, o fato é que essa semana inteira eu estava até na bike, eu fui para a bicicleta com os meus amigos essa semana, e enquanto eu estava lá pedalando, olhando para a natureza, uma voz dentro de mim começou a repetir: Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Eu queria que você repetisse comigo isso. Você que está aqui, você que está em casa, repita comigo: Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Por mais confortante que seja essa mensagem, por mais confortante que seja essa frase, essa expressão, eu creio que você vai concordar comigo de que nem todos os dias é fácil a gente crer que Deus é bom em todo o tempo. Existem muitas situações na nossa vida, de provações, de dúvidas, de lutas, que a gente olha para o lado, a gente olha para o outro, a gente fala: meu Deus, será que Deus é bom mesmo? Será que realmente Deus está aí? Será que Deus está cuidando de mim? É claro que nós que conhecemos a palavra, que temos uma vida de relacionamento com Deus, a gente sempre luta para nunca deixar nenhuma dúvida ali se alimentada no nosso coração. Mas hoje eu trago essa palavra para que você entenda de uma forma muito clara que não é pecado você passar por momentos de fragilidade, não é pecado você passar por momentos de fraqueza, mas na sua fraqueza o poder de Deus vai se aperfeiçoar. No teu momento de provação você vai conhecer ainda de forma mais íntima o seu Deus. E hoje, como não era de se admirar, Deus colocou no meu coração de pregar uma palavra sobre a bondade de Deus. E eu quero pregar baseado no tema Deus é bom. Fale comigo mais uma vez: Deus é bom em todo e em todo tempo. Deus é bom. Abre comigo a sua Bíblia em Salmos, no Salmo de número 34, verso de número 8. Eu quero ler esse pequeno verso de Salmos, em que o salmista, ele exalta a bondade de Deus, e ele fala o seguinte: provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom, e quão feliz é, como é feliz o homem que nele se refugia. Sabe, queridos, quando a gente olha para a vida das pessoas, quem sabe você olha para alguém que está aí do seu lado, por mais que ele esteja de máscara e a afeição, o semblante dele esteja um pouco difícil de você discernir, ou quem sabe quando você vê alguém na televisão, quando você vê alguém pregando em um culto, quando você vê alguém em uma posição de liderança, você olha e é muito comum você julgar e dizer: essa pessoa não tem problemas, essa pessoa tem uma vida abençoada, eu queria ser igual o fulano, porque ali não tem problema não. Quem já julgou, se manifeste, levante a sua mão e confesse o seu pecado. Quem já julgou em algum momento, que você olha para a vida de algumas pessoas e você fala: o fulano ali tem nem perigo, ele não tem problema não. Só que a grande verdade é que cada um sabe as lutas que enfrenta, cada um sabe a cruz que carrega, cada um sabe as provações que você está enfrentando. E eu amo falar sobre a bondade de Deus, e eu estou feliz de falar da bondade de Deus, mesmo em momentos de luta e de dificuldade, porque é justamente nesses momentos que nós temos como dar prova de que nós acreditamos em Deus. É muito fácil você dizer que Deus é bom quando tudo vai bem. Agora, fé é você não estar sentindo nada, você não está vendo nada, você não está entendendo nada, mas a sua fé ser mais forte e dizer: eu não estou entendendo, eu não estou sentindo, eu não estou vendo, eu não sei como é que esse problema vai ser resolvido, eu não sei como é que eu vou me libertar desse pecado, eu não sei como é que eu vou sair dessa luta, mas eu sei que o meu Deus é bom, Ele está presente, Ele cuida de mim, a minha vida está no controle dEle, Ele é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. E eu quero trazer para você, em alguns pontos, de uma forma muito prática, tentar ser prático, em alguns momentos, para a gente perceber quando Deus é bom, quando Deus é bom na nossa vida. A primeira coisa que eu quero falar para você é que Deus é bom quando Ele nos permite escolher. Deus é bom quando Ele nos permite escolher. Olha o que é que fala em Gálatas capítulo 6,
versículo 7 ao 9, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos se não desanimarmos. A primeira coisa que eu quero falar, que o Espírito Santo realmente me tocou para falar nesse primeiro ponto já sobre isso, é que uma grande verdade que a gente precisa aceitar, assumir, reconhecer, é que Deus é bom quando Ele nos permite fazer escolhas. Eu iniciei falando que existem provações que a gente enfrenta, que a gente realmente olha e a gente é desafiado a crer, porque mesmo a gente estando certo com Deus, sabendo que nós não colaboramos para aquela provação, a gente está passando por aquilo sem entender, a gente crê que Deus é bom. É desafiador. Mas a primeira coisa que eu quero trazer para o seu coração é que existem provações que você passa que não foi Deus quem mandou, foi você que foi atrás. Existem situações na sua vida que a bondade de Deus jamais pode ser questionada, porque uma coisa interessante do ser humano é que ele faz os ventos dele, ele planta os ventos dele e acha ruim quando chega a tempestade. Eu amo uma frase, que essa frase é pauleira, vai para o meu livro de frases, que é uma frase que não é minha não, é do Google, mas é uma frase que diz assim: como eu posso culpar o vento se fui eu que deixei a janela aberta? Como é que eu posso culpar a Deus por situações que eu plantei? Então, Deus, Ele é bom, mesmo permitindo você fazer as suas escolhas. Sabe, meu irmão, seria muito fácil se nós fôssemos marionetes, se nós não tivéssemos o direito de escolha. Eu não sei você, mas tem dia, graças a Deus que agora até Deus está abençoando, não que eu esteja acima da média, mas quando eu era mais jovem ainda, era mais difícil, que às vezes eu olhava para mim e para a minha incapacidade e incompetência de fazer escolhas boas, e eu falava: oh meu Deus, tira o meu livre-arbítrio. Quem já fez essa oração doida? Meu Deus, tira o meu livre-arbítrio. Senhor, que a tua vontade seja maior do que o meu livre-arbítrio. Porque vocês concordam comigo que se a gente por um lado não tivesse livre-arbítrio, a nossa vida era mais fácil? Quem concorda? Diga: Jesus me ajuda. Porque, meu irmão, quando a gente tem a liberdade para escolher, a gente tem 50% de chance de errar, pelo menos. E isso é em todas as áreas. Mas o que eu quero falar aqui não é para defender o caráter ou os atributos de Deus, mas é para dizer para você que antes de você questionar a bondade de Deus por causa de alguma situação que você está passando, reflita se essa situação não foi você quem plantou para você. A Bíblia fala, e eu amo essa passagem, né, que a graça de Deus, como os teólogos gostam de falar, ela é uma graça comum, é uma graça que você recebe independente se você crê em Deus ou não. A graça de que o sol e a chuva desce tanto para o ímpio como para o justo. Ou seja, existem coisas que Deus dá oportunidade para todos. Porém, a graça específica de você ser galardoado por bênçãos específicas advém das suas escolhas. Samuel, eu não estou entendendo. Eu vou tentar ser mais claro com a reflexão que um dia ouvi e que mudou completamente a minha visão sobre isso. E é uma reflexão que eu sempre uso quando eu vou evangelizar um ateu. Então você que tem um amigo ateu, um familiar ateu que diz que não crê em Deus, graças a Deus, né? Porque tem muito ateu que é assim, ele fala: não creio em Deus, graças a Deus. Mas se você tem um ateu na sua família ou um amigo, usa essa reflexão. Um dia eu ouvi uma mensagem que dizia que um cara estava num barbeiro, e eu acredito que muitos já conhecem. Quem conhece vai fingir que vai fingir surpresa, mas quem não conhece ainda vai ficar impressionado. Quer dizer, estou dizendo eu, mas a reflexão conta que o cara estava num barbeiro um dia e o barbeiro era ateu e o cara era crente. E você sabe que crente, aqueles crentes do fogo, não estou falando crente light não, estou falando crente do fogo, ele não consegue disfarçar. Onde ele chega, ele tem que soltar que é crente. É assim ou não é? É igual a pessoa quando está na primeira semana do CrossFit, ela tem que dizer que está fazendo. Assim também é a pessoa que é crente do fogo. Ela está num lugar e ela já chega dando glória a Deus, aleluia, repreendendo o demônio, dizendo que está queimado, está amarrado. E aí esse cara chegou para poder ser atendido por esse barbeiro que era ateu, e começou a dar glória a Deus, começou a agradecer a Deus, começou a tentar evangelizar o barbeiro cortando aqui a barba dele, ele tentando evangelizar, até que o barbeiro,
não aguentou e falou que era ateu. E falou assim: cara, ó, eu respeito muito a fé de todo mundo, mas eu quero dizer que eu não creio em Deus não. Porque se Deus existisse, não existiria sofrimento no mundo. Não existiria pessoas passando por situações tão difíceis, cruéis. Não existia assassino, não existia gente ruim. Se Deus existisse, isso não existia. Esse tipo de pessoa não existia. E ali o cara ficou por um momento se sentindo acuado, encurralado, e orou, pediu para o Espírito Santo dar uma direção para ele, e a direção veio pouco tempo depois, quando ele pagou, né, e falou que respeitava o cara. Mas quando ele estava saindo, ele viu um mendigo muito barbudo na esquina onde ficava a barbearia, e o Espírito Santo deu uma revelação para ele. Ele voltou até o barbeiro e falou assim: barbeiro, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Barbeiro existe? E ali o barbeiro olhou e falou: ora, claro que existe, eu não estou aqui trabalhando. Falou assim: não, eu não creio que barbeiro existe. E ele: rapaz, você não está vendo, eu não estou aqui, eu não acabei de tirar sua barba. Aí ele olhou para um mendigo muito barbudo e falou assim: se barbeiro existisse, aquele homem não estava com aquela barba tão acabada naquela esquina por ser mendigo. E o barbeiro olhou para ele e falou: claro que não, o problema é que ele não me procurou para que eu arrume a barba dele. E ali o crente olhou para o barbeiro e falou: da mesma forma, não é porque existem pessoas ruins que Deus não existe. Deus existe, é o ser humano que não tem procurado por Ele, é o mundo que não tem buscado a Ele, e porque não busca a Ele, está da forma que está. Ou seja, nós precisamos entender que Deus é bom quando Ele te permite fazer escolhas. Se você acertou, glória a Deus, graça dele na sua vida. Se você errou, assuma o seu BO. Eu aprendi recentemente essa expressão. E o que acontece? Eu tô doido para me entregar aqui, mas eu não vou me entregar. Segure o seu BO, meu irmão. Se você está passando por alguma situação que você sabe que você é o culpado, para de fazer aquela cara de crente sonso. O negócio difícil é crente sonso. É quando um líder de casal vai tentar ajudar um casal, o cara aprontou miséria, traiu a esposa e está lá sorrindo com aquela carinha de santo, dando glória. Assuma, reconheça, porque o mesmo Deus que permitiu você errar, porque te deu livre-arbítrio, Ele é poderoso para te ajudar a reconstruir os pedaços que ficou. Ele é poderoso para te restaurar. Porém, assuma que você só vai viver tudo isso que você quer viver quando você de fato fazer as escolhas certas na sua vida. Então, primeiro, guarde isso no seu coração: Deus é bom quando Ele te permite escolher. E eu ainda gosto de uma máxima que diz que porque Deus é bom, Ele nos permite escolher as nossas sementes, mas porque Deus é justo, Ele nos obriga a colhê-la. Então que em nome de Jesus você reflita nisso. Outra coisa que traz muita dúvida no nosso coração e muitas vezes gera o questionamento acerca da vontade de Deus é quando nós passamos por provações, como eu disse no início. Então, outra coisa que eu quero compartilhar com você de forma clara, para encorajar o seu coração a não duvidar da bondade de Deus, é que Deus é bom quando Ele nos prova. Diga comigo: Deus é bom quando Ele me prova. Sabe, queridos, se você não está colhendo um erro que você plantou, certamente você está sendo provado. Porque o que é uma provação? Provação é você passar por uma situação que você não plantou. Provação é você passar por uma fatalidade. O mundo inteiro está passando por uma situação de pandemia, e aí tem algumas pessoas que ficam procurando culpados. Eu sei que no início a revolta faz a gente querer fazer isso, procurar teorias da conspiração, mas o fato é que está todo mundo passando pela mesma prova, não da mesma forma, cada um na sua intensidade específica, mas o fato é que todos nós somos provados. E eu espero que você já tenha tido maturidade espiritual para entender que não é porque você é crente que você não passa por prova, que não é porque você serve a Deus que você está imune e que você está blindado contra qualquer luta. Ah, Samuel, pois como é que eu oro e eu digo que Deus me protege, que Deus me guarda? Você pode dizer que Deus te protege, você pode dizer que Deus te livra, você pode dizer que Deus te cura, mas quando Ele quer te provar, Ele permite a provação vir para a glória dele se manifestar na sua vida. Ele permite a provação vir para te corrigir de algo que você está precisando ser corrigido. Ele permite a provação vir para te amadurecer. Se tem uma coisa que eu sei que é difícil a gente assumir, porque quando a gente assume, parece que a gente está atraindo e chamando prova para a nossa vida, é que a gente cresce muito nas provações. Fato. Quem aqui já passou por uma situação muito difícil e você reconhece que você cresceu? Levante a mão e diga glória a Deus. Você que está aqui hoje, que
que quem sabe passou ou está passando por uma situação, por mais difícil que seja, você sabe que às vezes é no espremer da oliveira que vem um azeite, é na pisada da uva que vem o suco, meu amigo. Não adianta. Às vezes são grandes provações que a gente enfrenta que mudam completamente o nosso destino, e que a gente depois olha e agradece. Olha o que é que o salmista falou no Salmo 119, versículos 67 e 71. Olha o que é que o salmista falou. Isso aqui não fui eu que falei não, viu? Foi o salmista que falou. Ele disse assim, eu vou ler na minha versão, não sei como é que está aí, mas tem o mesmo contexto. Diz assim: antes de me disciplinares, eu andava errado, mas agora eu obedeço a tua palavra. E aí no versículo 71, ele é mais enfático. E olha o que é que ele diz. Ele fala: foi bom que eu tivesse sido provado, pois assim aprendi os teus mandamentos. Diga misericórdia. Eu sei que a gente vive, principalmente aqui na nossa igreja videira, a cultura da graça, e é fato. Aqui nós cremos que tudo é graça. O próximo ponto vai falar sobre isso. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que existem mudanças na nossa vida que a gente não muda por bem. Existem situações extremas que às vezes Deus precisa te levar para o deserto para você aprender. É assim ou não é? Quando um pai, ele quer educar um filho, ele contraria o filho. Eu tenho certeza que você aqui já foi criança. Todo mundo aqui já foi criança, e você lembra quando você pedia algo para o seu pai e ele não fazia ou ele não dava? Quem tem um trauma desse? Eu tenho vários. Quando você falava assim: pai, deixa eu ir dormir não sei aonde, pai, me dá dinheiro para eu comprar isso, e aí ele olhava e falava assim: não. Eu levei muito não. Um dos nãos que eu mais levei foi porque eu sempre gostei de dormir nas casas. Diga misericórdia, eu não sei que trauma é esse, mas eu sempre gostei de dormir nas casas. E aí, acho que é porque eu comia muito nas casas. Mas o que é que acontece? Quantas vezes eu pedia para minha mãe para dormir na casa de determinados amigos, e ela falava assim: você não vai. E eu: por quê, mãe? O menino é bênção, ou bênção não, quando eu era crente, né? O menino é legal, gente boa do meu colégio. Falou assim: você não vai, porque mãe, ela sente cheiro de droga de longe. Mãe sente coisa que não presta de longe, assim ou não é? Eu não estou dizendo que usei droga não, graças a Deus, se foi um dos poucos pecados que eu nunca cometi, glória a Deus por isso, aleluia. Mas a mãe e o pai, ele tem, não é um sexto sentido, é o Espírito Santo, é o discernimento de espírito. Tem coisa que os nossos pais falam pra gente que não faz sentido, tem coisa que a gente não quer aceitar, e ainda digo mais, tem coisa que o nosso pai ou a nossa mãe nem justifica, ele simplesmente fala: não vai. Mas por quê? Não tem porquê. Mas mãe, por quê? Aí ela mostra a chinela e você fala: tá certo. Enfim, quando eles dizem não pra gente, seja para um relacionamento, para uma amizade, para um namoro, para uma saída, para qualquer coisa que você vai fazer, meu amigo, é o Espírito Santo falando. Como a nossa vida seria melhor se a gente ouvisse mais os nossos pais, se a gente entendesse que eles são boca de Deus na nossa vida. Deus está falando com jovens que estão assistindo esse culto agora. Ouça o seu pai e a sua mãe. Seu amigo não é aquele popular que usa droga no seu colégio não. Seu amigo é seu pai e a sua mãe. Essa mulher que te carregou 9 meses, ninguém te ama como ela. Ninguém quer o teu bem como ela quer. Ou seja, da mesma forma é Deus, meu irmão. Tem coisa que Deus faz na nossa vida que Ele não explica, Ele diz não. E cabe a você obedecer, cabe a você acreditar e se submeter. Ou seja, sempre que Deus te provar, ainda que você esteja sendo provado, mesmo que você não entenda, feche os seus olhos e diga: Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. As provações que a gente enfrenta nunca são para nos matar, sempre são para a gente crescer, para a gente ser consertado e corrigido, são para a gente ser aperfeiçoado, são para a gente ser amadurecido. E acima de tudo, as nossas provações são testemunhos de vitória que Deus vai nos dar. Uma das pessoas que está aqui no culto que eu posso testemunhar, a irmã Sandra, que está aqui, uma grande amiga minha. Ela é, junto com a família dela, líder de uma empresa maravilhosa que é a Serra Grande, a Água Serra Grande, que você vê em todos os cultos aqui na nossa igreja. E quando você vê tudo que Deus fez na vida deles, quando você vê o nível que a empresa chegou, a quantidade de lugares que a Água Serra Grande chega, você não sonha o testemunho que foi.
Você às vezes senta, como eu sentei há um tempo atrás, até coloquei um vídeo, a gente até postou no Instagram, contando o testemunho de quando começou uma fonte de água, no meio do nada, que ninguém nem sabia se era água mesmo pura, que dava para poder se tornar água mineral, e aí depois foi descoberta, porque Deus tinha feito uma promessa. Deus usou um vaso de fogo para a irmã Sandra, dizendo que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, e no meio do nada, estavam vindo de uma situação de que não tinha nenhuma prova de nada. Deus foi lá e entregou. Tem quantos anos a empresa? 20, e tem 20 anos a empresa, e hoje a gente vê o tamanho da bênção que é, mas nem sempre conhece a história. Palavra de Deus para a sua vida: esse seu pequeno começo vai se transformar uma grande história, um grande testemunho. O que você está vivendo hoje, que você acha que é pequeno, é só o início do testemunho que Deus vai te dar. Fica firme nessa prova, continua glorificando a Deus, não desiste, não duvida, meu irmão. Deus é bom. Samuel, mas não estou entendendo que eu estou sendo provado. Mas Deus é bom. Eu não vou nem contar de novo a minha experiência nos Estados Unidos, que ninguém aguenta mais ouvir esse testemunho. Ninguém aguenta mesmo, mas eu conto sempre, porque foi muita luta. Eu vou usar esse testemunho para sempre, porque eu sofri demais, meu Deus. E lá, naqueles 6 meses de provação, eu jamais imaginei o tanto que Deus ia me abençoar. Fui provado. E quantas vezes eu olhei para o céu e falei assim: Deus me abandonou. Eu às vezes, eu fazia até umas brincadeirinhas, que eu não sei nem se Deus ficou chateado, mas glória a Deus que Ele me perdoou. Que eu falava assim: Deus, isso aqui foi uma pegadinha tua, né? Deus, tu me trollou. Eu ficava falando desse jeito. Falou para mim que era pra eu vir, eu achei que ia dar tudo certo, que eu não ia passar nenhuma aflição. E foi pé do dia que eu cheguei até o dia que eu voltei. Humilhações, lutas, sofrimentos. E eu olhava para aquela situação e eu falava: meu Deus, parece que eu estou sozinho. Os 6 meses para mim que estava no deserto foram 2, 3 anos. Porque quando a gente está na prova, a gente perde até a noção do tempo. Mas uma coisa eu digo para você: hoje eu olho para trás e eu agradeço a Deus pelo processo. Eu vejo o que Deus fez e eu vejo que tudo valeu a pena. Então, palavra de Deus para a sua vida: mesmo quando você está sendo provado, continue crendo na bondade de Deus sobre a sua vida. Quem está passando por alguma luta, vamos aqui sai, Espírito do Gago, vamos aqui compartilhar. Era essa palavra que eu queria falar. Quem aqui está passando por alguma luta, seja em qual área for, espiritual, financeira, familiar, física, levanta a mão e diga: Jesus me ajuda. Jesus me ajuda. Eu estou passando por algumas lutas que só Deus sabe, e eu não vou nunca sair dizendo nem contando meus problemas. E é por isso que eu estou pregando aqui sobre a bondade de Deus, e Deus sabe que eu estou vivendo o que eu estou pregando aqui hoje. Sabe por quê, meu irmão? Porque é isso que traz aprendizado para as nossas vidas. Então, mesmo quando você está sendo provado, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Outra situação que a gente olha e fala, essa situação de fato, a gente olha e fala assim: agora Deus é bom. É quando Deus nos abençoa. Essa é a parte que você queria, né? Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa porque Ele é bom. Olha o que a palavra fala em Tiago 1,17. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E eu também quero ler, que é muito importante, Jeremias 9, 23 e 24, para que você entenda o sentido desse ponto que eu quero compartilhar, de que Deus é bom quando Ele nos abençoa. Olha o que é que fala em Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que quiser se gloriar de alguma coisa, glorie-se nisto, em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor. Eu vou repetir, como o pastor Costa Neto gosta de dizer, eu acho que você não entendeu. O profeta usado por Deus disse: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua própria sabedoria, nem o forte na sua própria força, nem o rico fique se exaltando e dando glória à sua própria riqueza. Mas se você quiser se gloriar em algo, glorie-se nisto, em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor. Você percebe como Deus muda a nossa mentalidade? E o que é que isso quer dizer? O que é que eu quero ensinar especificamente nesse ponto? É que a tua suficiência não deve estar no que você é, no que você tem ou no que você faz, mas a tua suficiência deve estar completamente na bondade de Deus. Eu acabei de falar no primeiro ponto
sobre a responsabilidade das nossas escolhas. Mas olha como o evangelho, ele é um contraditório, mas um contraditório que a própria Bíblia fala que é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. Por mais que a Bíblia ela seja específica em dizer que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, e a gente colhe aquilo que a gente planta, a Bíblia também nos encoraja a todo momento a nós nunca nos gloriarmos. Nunca nós dizermos, eu cheguei aqui porque eu sou bom, eu cheguei aqui porque eu mereço. E olha que eu não estou aqui querendo falar sobre falsa modéstia, porque de fato, se você chegou em um determinado lugar, foi bondade de Deus. Você fez por onde? Fez por onde. Tem muita gente que quer ser aprovado em concurso, mas não estuda. É mais fácil um ateu estudioso passar do que um crente irresponsável. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Mas quando o crente que estuda também faz a parte dele, passa, sabe o que é mais lindo de tudo? É que ele nunca fala, eu passei porque eu sou muito estudioso. Ou se falar, ele sempre completa a expressão. E ele diz, eu estudei bastante, mas foi graça de Deus. Não tem coisa mais linda do que isso. Não tem coisa mais maravilhosa. Pode até começar a tocar o instrumental para poder eu entender que tem que acabar, porque falta só 2 minutos e 50. Não começou o instrumental para mim, eu estou sentindo que ainda tem 15 minutos. Mas escute, Deus é bom quando Ele te abençoa. Sabe por quê? Porque quando Ele faz qualquer coisa por você, Ele não faz para você ser glorificado, Ele faz para Ele ser glorificado através da sua vida. E sabe o que é lindo? Entre tantas pessoas que reconheciam a bondade de Deus, uma delas foi Davi, que a Bíblia fala que Davi era o cara menos qualificado para ser rei. Ele era um cara de gentil presença, humilde, pequeno, não tinha a estatura de um grande rei, não era muito forte, rejeitado e humilhado pela própria família. Você tem uma ideia? Quando Deus revelou para o profeta que tinha escolhido um dos filhos de Jessé para poder levantar como novo rei, mesmo Davi sendo filho, nem chamado para o almoço ele foi. Diga misericórdia. Você tem noção do nível de humilhação que Davi passou? E sabe o que é o mais legal? É que Davi talvez nem sabia que ia ter aquele almoço, porque quem sabe Davi nem alimentava aquele sonho, aquele desejo de ser rei. Mas a Bíblia fala, levanta e unge, porque é este mesmo. E eu amo porque Davi era uma das pessoas que mais glorificava a Deus, que mais reconhecia a bondade de Deus. E para provar isso, eu quero ler com você o Salmo 34, que foi o salmo com o qual eu comecei essa palavra. Eu quero que você lê comigo. Se você trouxe Bíblia, agora é a hora de você abrir. Se você não trouxe, eu quero que você acompanhe pelo telão. Eu quero ler o Salmo 34, só para poder a gente entender o que é uma oração que reconhece a bondade de Deus. Eu vou ler aqui na minha versão, porque por incrível que pareça, a minha vista está meio ruim hoje. Eu estou meio com labirintite, orei para eu ser curado, igreja, amém. Mas é porque eu voltei para a dieta, que eu tenho que perder 12 quilos, 15 quilos, que não foi o cão que botou em mim não, fui eu que comi mesmo. E eu quero compartilhar com você essa oração maravilhosa, porque o povo adora dizer, o demônio da obesidade. A obesidade é demônio não, meu filho, viu? Tudo bem que tem a questão da doença, né, enfim, mas tem também a questão das suas escolhas. A pessoa fala assim, oh meu Deus, me ajuda, tomando 2 litros de coca. Oh meu Deus, me ajuda a emagrecer. Aí não vai dar certo, né? Mas, voltando aqui para o importante, olha o que é que dá. Aí não vai dar certo, né? Mas, voltando aqui para o importante, olha o que é que Davi falou no Salmo 34. Ele disse assim, louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Eu busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me dos meus temores, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, olha que coisa linda a oração do cara, clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou das suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta para aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada terão falta. Louvado seja o nome do Senhor. E por que eu li essa oração para você? Para
para que você entenda que Deus não te criou para ficar se vitimizando, para ficar chorando pelos cantos, para ficar dizendo: Deus me abandonou, Deus me esqueceu, eu só nasci para sofrer. Isso não te ajuda. Essa não é a posição que Deus espera de você. Sabe quando é que você vai estar pronto para ir para um novo nível? Quando você reconhecer pela sua fé que Deus é bom, independente do que você passa. Sabe, meu irmão, não é querendo atrair nenhuma prova, mas vamos pensar de uma maneira óbvia. Como é que uma pessoa diz que Deus cura, a não ser que seja pela fé, que é o que nós realmente vivemos, se ela nunca teve um testemunho de cura? Como é que ela pode dizer que Deus transforma, se ela não foi transformada? Ou seja, o que eu estou querendo dizer para encerrar? Eu estou querendo dizer que é justamente essa sua prova, essa sua situação, essa luta que você enfrenta, esse espinho na carne com o qual você luta, que no final, vai glorificar o nome de Deus. Sabe, a gente às vezes olha para a nossa situação, ou seja lá, para os problemas que a gente enfrenta, e a gente fala: rapaz, minha vida é uma vergonha, minha vida é uma derrota, nada vai dar certo. Mas Deus está olhando para a gente falando assim: vai dar certo. No final tudo vai se encaixar. No final tudo vai fazer sentido. Sabe por quê? Porque eu sou bom e eu estou conduzindo o seu processo. Oh, meu irmão, quantas vezes eu olhei para situações da minha vida e eu falei: isso aqui não tem como acontecer. E Deus foi lá em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos e fez. Hoje eu estava ouvindo uma música, hoje eu estava com o espírito assim da antiguidade. E hoje eu ouvi umas músicas do tempo que o papo era coroinha. Um louvor que cantava na videira antiga. Não é esse que a gente vai cantar agora não, que eu pedi, esse aqui vocês sabem. Mas é um louvor que eu lembro a sensação. A igreja era antiga, era menor. Eu estava recém-chegado aqui na videira 13 anos atrás. Num piscar de olhos, 13 anos se passaram. E eu cheguei aqui na videira, comecei a fazer parte aqui da equipe. E nessa época, meu amigo, não era prova pouca que eu passava, não era prova muita. Era luta. Era luta, meu amigo. Era perseguição na família, era luta financeira, todas as lutas que você imaginar. Carro, eu lá tinha carro, eu vinha sempre de carona, ou então papocava o meu salário com táxi, porque eu sempre quis ser chique. E o fato é que eu olhava para aquela situação, e fora que ainda tinha a prova da prova do pecado, a carne perseguindo não, que a carne está em mim, nem persegue, eu acordo e dou com ela. Mas assim, eu olhava e falava assim: meu Deus do céu, eu acho que eu vou me desviar. Aí tinha dia que eu achava que eu não ia me desviar, tem dia que eu achava que eu ia era perder tudo mesmo. Aí tinha dia que eu achava que eu ia... Irmão, sabe aquela fase que só pensa coisa ruim? Que você tem certeza que você está sozinho na guerra. E eu me lembro que eu entrava pelas portas da videira, e na época a música que mais tocava nessa igreja era uma música que dizia assim: quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, sei que estás me ensinando que sempre és Deus. E o refrão, que foi um refrão que eu cantei por anos, todo culto de terça-feira, que na época era terça-feira, tocava essa música. E o refrão dizia: serás sempre Deus e sempre me amarás, não desamparará nem desistirá. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Eu quero convidar você para ficar de pé, fechar os seus olhos. E você que está em casa, você que nos assiste, ainda que você esteja sentado, eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Se você puder ficar de pé também em casa, eu convido você para ficar de pé. Mas eu quero orar hoje especificamente por fé aqui nesse lugar. E não é apenas uma fé que remove montanhas, mas é uma fé que suporta os ventos. A gente é muito acostumado a falar sobre a fé imbatível, sobre a fé que vence tudo. Mas às vezes a gente está sendo convidado por Deus para também desenvolver uma fé que suporta o não de Deus, que entende as provações dos momentos de dor. Uma fé que diz: eu não estou entendendo nada, mas Deus é Deus. Tem pessoas aqui, como eu estou vendo, amigos que eu conheço do GC, um que a mãe luta contra um câncer, o outro que o pai está desempregado. E eu olho para todo mundo, cada um com a sua própria história, e eu falo: meu Deus. Tem outro que enterrou o familiar de Covid recentemente. Nós acabamos
acabamos de perder na Videira Santos Dumont um dos maiores exemplos dessa igreja, que é o Cacau, e nós queremos glorificar a Deus pela vida daquele homem, porque o Senhor o guardou, mas ele deixou um legado na nossa igreja. E o que eu quero dizer para você através disso é que Deus é sempre Deus, independente do que Ele faz. Se você está sendo provado, não ache que Deus não te ama, Ele te ama, mesmo nessa prova. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, quanto tempo você espera. Não é porque você está doente que você é menos crente do que quem está saudável. Entenda, Deus é Deus. Não julgue e não compare o seu deserto com o deserto do outro. A tua oração essa noite, feche os seus olhos e diga: oh, tu és o nosso Deus, Senhor. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar te adorando, Senhor. Ele é Deus, Ele é Deus. Vamos cantar dizendo que eu não adoro pelo que Ele faz. Ei, eu adoro é por quem Ele é. Acho que houver, sempre serás Deus. Levanta a sua voz e diga: eu adoro pelo que Ele faz. Oh Deus, nós te adoramos, nós confiamos em Ti, Senhor. Sempre será Deus. Oh, a bondade de Deus é um atributo imutável do seu caráter. Ele não muda, Ele é bom. Ele é bom. Não tem um dia que Deus acorda chateado e Ele fala: hoje eu vou ser mal. Não existe essa possibilidade. A natureza dEle é ser bom. A natureza dEle é agir com bondade. Então hoje você que está aqui, ou quem sabe você que está nos assistindo pela internet, e quem sabe você está afastado de Deus porque você duvidou tanto da bondade dEle que você esfriou e partiu da presença dEle. Ou você, quem sabe, que tem medo de entregar sua vida a Jesus porque ele acha que Ele é um Deus ruim, que Ele é um Deus sisudo. Eu convido você para entregar sua vida para Ele hoje. E se tiver alguém que quer fazer essa decisão, quer confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero que toda a igreja de olhos fechados interceda nesse momento. Se tiver alguém aqui presencialmente, levanta a sua mão e confesse a Jesus. Mas se tiver alguém aqui nos assistindo pelo canal, pela transmissão, coloque aí nos comentários: eu aceito a Jesus, eu me reconcilio com Jesus. E eu quero que você ore comigo dizendo: Senhor Jesus, essa noite eu te reconheço como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu creio que Tu és bom. Tu morreu por mim porque Tu és bom e porque Tu me amou. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Eu oro pela vida de cada um que faz isso, que fez essa oração. Daqui a pouco você pode também clicar no link que está aparecendo aí no chat, para a gente anotar o teu nome. Se tiver alguém aqui, pode nos procurar ali, um voluntário ali atrás, para poder a gente orar por você, anotar o seu nome. Mas agora eu quero orar por toda a igreja. Eu quero que toda a igreja levante as suas mãos em sinal de adoração, em sinal de rendição. Você que está em casa, levante as suas mãos. Deixa, Samuel, eu estou na sala, meu pai vai achar que eu estou louca. Deixa ele achar, ele já acha desde o dia que tu se converteu. Levanta as suas mãos. Eu quero convidar você para adorar. Esquece o momento dos teus problemas, esquece por um momento da pandemia, esquece por um momento e só adora, só agradece, só reconhece a bondade de Deus, só reconhece: Deus, Tu és bom porque Tu me salvou. Deus, Tu és bom porque Tu me restaurou. Deus, Tu é bom porque eu estou aqui de pé. Deus, Tu é bom porque eu estou respirando sem ajuda de aparelhos. Deus, Tu és bom. Eu reconheço que Tu és bom. Eu reconheço que Tu és bom. Pai, eu coloco nas Tuas mãos a vida de cada um que está aqui. E eu declaro um espírito de gratidão e fé sobre o coração de cada um que veio aqui hoje. Que o Senhor possa repreender toda dúvida e questionamento quanto à Tua bondade. E que todos saiam desse lugar repetindo durante o dia inteiro: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Abre a tua boca e diz: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Eu não
adoro pelo que Ele faz, eu adoro por quem Ele é. Diga. Não adoro pelo que Ele faz. Vamos encerrar declarando: Adoro pelo que Ele é. oh Deus, Haja o que eu nós reconhecemos a Tua bondade, Senhor. queira, Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Deus. Se não fizer, Ele também continua sendo Deus. Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Obrigado, meu Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Para encerrar, diga: mas se não der, continua. Aplauda o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Uma semana maravilhosa para todos vocês que nos acompanham pela internet. Até domingo, em nome de Jesus.